afim de briga, irmão. Eu estou em paz. Último dia, então não vou, né? Não vou fazer caso com você. Hoje eu estou... Sou zen, hoje eu estou zen. Bom, gente, vamos falar de desafios do pastorado. O pastorado é uma função, é um cargo, é uma relação, principalmente de confiança. Por quê? Essa confiança precisa haver em nós para que aqueles que estão debaixo dessa liderança pastoral possa ter um coração aberto, ter um coração disponível, possa confiar nesse pastor, nessa pastora, nesse líder, para de verdade expor o que está dentro do seu coração. E essa relação não é uma relação imposta, é uma relação conquistada. Ninguém pode obrigar a ninguém a falar o que não quer falar. Ninguém pode obrigar a ninguém a se expor se você não quiser se expor. Mas quando a gente tem dentro de nós uma sinceridade no ministério, quando as pessoas veem de verdade a nossa conduta, isso automaticamente toca nas pessoas e elas têm a coragem de chegar perto de você e se abrir de uma maneira tão grande de coisas que elas nunca falaram para ninguém. Porque essa confiança surge. Essa confiança, Pai, é uma testificação do Espírito Santo de dizer, pode confiar. Porque aquela pessoa sabe que aquilo ali não vai sair dali, aquilo ali não vai ser exposto, porque um dos maiores problemas que a gente, e eu conheço, né? Porque por lidar em gabinete pastoral, eu já ouvi muita gente falar, pastora, eu não queria me abrir com mais ninguém. Porque muitas das vezes eu tive em igreja que eu vou abrir, daqui a pouco no público a história estava sendo contada, era a minha história. E as pessoas que conheciam mais ou menos a história sabiam que era de mim que estava falando. E isso é uma coisa que fere muito, a gente vai falar no futuro sobre ética, né? Vai estar dentro disso aí, mas fere muito a condição do chamado. Porque, por exemplo, eu como pastora, vocês imaginam quantos gabinetes eu já não fiz. E parece que eu conheço quase que a vida de toda a igreja. Ou se não de toda, de quase toda. Mas se você me perguntar, acho que bom é isso, porque Deus também te dá um suporte, e o pastor precisa contar com isso. Se alguém chegar perto de mim e falar, pastora, a senhora lembra quando eu fiz um gabinete com a senhora? Lembra da minha história? Primeira coisa que eu falo assim, faz uma recapitulação para mim. Por quê? Porque a minha mente não fica presa naquela situação para aquilo também não trazer conturbação para a minha vida. E Deus sabe processar muito bem isso. Eu recebo uma avalanche de gabinetes, situações difíceis, situações de confidenciais mesmo. Você imagina se eu fico com aquele conflito, ai meu Deus, aquele falou, não, acabou o gabinete, a gente vamos orar para agradecer a Deus, nós oramos ali naquela oração, já foi passado para Deus, eu saí dali como uma pastora, como uma mulher Denise, sem nenhum envolvimento naquela situação, para não trazer nenhum constrangimento para mim, não trazer problema, não trazer um acúmulo para mim, né? Então o pastor precisa disso, precisa filtrar isso. E essa confiança, irmãos, ela é assim, primordial no pastorado, primordial numa liderança. Uma liderança que não tem crédito, que não passa essa ação de credibilidade no pastorado falido. Porque as pessoas precisam acreditar, precisam confiar na sua liderança. Então eu espero que vocês, quando assumirem suas posições, que eu tenho certeza que Deus tem um chamado por cada um, seja no que for, sejam fiéis, seja alguém de confiança. Se alguém lhe guardar, eu já tive pessoas, irmãos, e quando eu era na Assembleia de Deus, eu tive a confissão de um assassinato.
pastora, eu preciso. Eu não era pastora, não. Eu era membro ainda. E o irmão era pastor, era professor de escola dominical. E aí a aula contribuiu para essa confissão dele. No final ele me chamou e falou: pastora, pô, irmã, eu preciso falar para a senhora porque a aula me confrontou. Eu preciso, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas há vários anos atrás eu matei alguém. O que fazer? Aí eu falei: meu Deus, eu estava iniciando assim na situação. Já tinha se passado alguns anos. Eu falei assim: irmão, eu vou te ser sincera. Agora, a decisão é tua. No teu lugar, você se entregaria. Não vou te denunciar, você fica tranquilo. Não vou te denunciar porque você está fazendo uma situação confidencial. É uma coisa séria. Você está confiando em mim acerca disso. Agora, eu não posso deixar de te dar o conselho certo. Se eu fosse você, se entregar. E aí o tempo passou, eu soube que ele se entregou, e parece que ele foi depois absolvido, e está de volta. Hoje é um líder na igreja. Mas eu tive que dar a palavra certa para ele. Aí ele falou: não, mas eu confio na senhora, eu estou falando que eu confio na senhora. Você imagina, aí, vamos supor que também, eu não entreguei ele. Mas eu chego para ele e falo assim: sabia? Não, fica quieto, hein? Só ó, hein? Não fala pra ninguém, não. O irmão, ele colocou isso, não fala pra ninguém, não, hein? Se falar que fui eu, vou dizer que é mentira. Meu Deus. Já pensou? Aí ele vem e mata quem fez a fofoca. Quem é? Eu, né? Mais um pra lista, mais um. E aí, você tem uma ideia? Você tem uma ideia como é sério essa situação? Muitas das vezes, até para o cônjuge, a gente não pode passar. Teve casos que nem o meu esposo sabia que eu sabia. Entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes você vai falar para o cônjuge de repente não tem essa linha de confiabilidade, ou então assim, não é tão ligado a essa situação de sigilo, e sem querer comenta com alguém. Não fala com ninguém, mas minha mulher falou comigo. Entendeu? Então nem meu esposo sabia na época sobre isso, e sobre muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então eu aprendi isso, aprendi esse sigilo. E sabe o que sigilo traz pra gente, irmãos? Mais confiança de Deus para nós. Tem pessoas que você vê na rua e você senta num banco, você entra num banco, você senta, vai num ônibus ou o que for. A confiança que Deus passa é tão grande que a pessoa senta do teu lado e começa a abrir a vida dela. Eu não sei porque eu estou falando isso com a senhora. Eu falei: eu sei. No outro dia, aí até uma jovem que estava aqui, que ela veio só visitar, ela que estava com aquele menino do Manhães, aquela menininha, uma branquinha que estava com ele também, mora perto de mim. Eu ia vir 7 horas da manhã para dar aula na escola de servo. Eu estava pondo o ônibus, esperando o ônibus, e o despachante do Vila Rica é um irmão em Cristo, está ali perto de mim, se perde, vai ter, eu fico perto dele porque é muito cedo que eu pego ônibus. Aí um ônibus da Ponte Coberta saiu da garagem, que é perto em frente ao condomínio, saiu da garagem e ia embora. Ele parou o ônibus e perguntou: você vai pra onde? Você vai pra cá ou vai pra cá? Ele falou: eu vou pra cá, que é pro lado do ministério para sentar. Aí ele falou assim: você faz amorzinho pra mim? Eu não tô sabendo de nada. Aí ele: dá uma carona pra essa pastora aqui. Aí ele: não, dá uma carona pra essa senhora aqui. Aí ele falou: onde ela vai ficar? Ali no ministério para sentar. Aí eu falei: meu irmão. Aí: não, pode ir. Aí subi e vim. No meio do caminho, passando o Jardim da Saudade, ele falou assim: eu preciso falar umas coisas com a senhora. Eu falei: meu Deus do céu. Me acharam. Aí eu falei: eu fiquei assim, né? Eu falei: tá, fala. Não, porque olha só, minha mulher foi embora. E que eu falei: meu Jesus amado.
E ele era presbítero, aí não está exercendo a função dele. E aí ele falou, o que eu faço? Aí eu dei a direção para ele lá e tudo, mas ele não estava querendo direção, estava querendo só desabafar. E estava chegando a hora de eu saltar. Aí eu peguei só no finalzinho, falei com ele, falei assim, irmão, ora, vai atrás dela, pede perdão por alguma coisa e resolve essa situação. Aí ele, muito obrigado. Aí desci, quando foi ontem, ou anteontem, essa menina pegou o ônibus. E ela comentando, não sei, com alguém que era no ministério para sentar, e ele falou, você conhece a pastora Denise, que eu me identifiquei para ele? Aí ela, como é que é? Aí ele, olha, fala para ela que já tá tudo. Aí começou, aí ela falou comigo, pastor, você conhece um motorista? Eu falei, que motorista? Do ponto coberto, que não sei o que. Aí eu me lembrei, falei, um escuro alto, falei, esse mesmo. Ele veio bater, achei ele meio estranho assim, depois ele falou, conheci a senhora, que abriu o coração da senhora, que não sei o que, mandou lembrança para a senhora. Eu falei, tá bom, Jesus amado. Então, a gente começa a ver como as coisas surgem. Então, você não precisa, as pessoas não precisam conhecer você para essa confiança ser transmitida. Por isso você precisa levar muito a sério o ministério que você tem e sabendo que você vai estar lidando com vidas. Uma falta de habilidade nossa com as vidas, a gente pode matar alguém. Matar espiritualmente, matar até fisicamente também. Então essa confiança a gente precisa passar para as pessoas. É uma das coisas que a gente precisa pedir a Deus. Pastor, Oi. Um dia desse eu sempre estou trabalhando no banheiro, né? Então uma mulher entrou no banheiro, ela começou a se jogar, se bater nas paredes, e aí na obreira, abre aí que eu quero falar. Ela, eu não quero falar nada que vocês falam demais, que não sei o que. Eu falei, vamos orar. Vamos orar, porque essa mulher pode até acontecer um acidente aqui, pra gente vai ser fácil. E a gente orando, daqui a pouco ela acalmou, a gente chamou a pastora começou a conversar com ela, porque o marido dela tinha ido embora. Essas coisas. Esse dia eu sonhei que eu matei 2 pessoas. Não era real, né, irmão? Na bala, muito real, sério, muito real. Eu fiquei assim, perdido no sonho. Foi tão real que, tipo, tem sonho que é muito. Entendeu? Aí eu falei, cara, eu matei essa pessoa e agora, mano, eu queria sair daqui e tal. Aí eu acordei no susto, mas foi muito real. Mas tem uma mulher. Serial killer, é? Não, ele é mais distante mesmo. Ó, tá filmando aí. Vamos lá, gente. Olha só. Uma serial killer? Não há como pastorear uma pessoa da igreja sem disposição para ouvir e aplicar a palavra de Deus com amor. Pastor precisa ter disposição para ouvir. É sentar e ouvir. E muitas das vezes você não vai quase falar. Essa pessoa está querendo mesmo desabafar. Às vezes a maior terapia que ela vai ter, ela saber que alguém parou para ouvi-la. Tem gente que é curada, né, pastor? Só não falar, tem gente que é curada. É curada, né? Eu achava que você falava assim, mas psicóloga, eu tenho cara de assistente social, eu tenho cara de psicóloga. O pessoal olha pra mim e vem logo pensando que eu tenho que ficar assim. Mas mesmo assim, mesmo sem entendimento, sem nada, eu ficava Ouvia, né? E é uma virtude saber ouvir, né? Vejamos o exemplo de Natan confrontando Davi em algumas ocasiões. A conversação pastoral exigirá avaliação e julgamento. Vamos lá, primeira parte. O cuidado pastoral sempre envolve riscos. O membro da igreja pode rejeitar a conversação ou até o pastor. A gente tem que estar sujeito até à rejeição. Tem gente que às vezes me rejeita. E eu fazer o quê? Outro risco é o da demonstração de incredulidade. O membro da igreja demonstra que não crê na necessidade de iluminação da palavra para orientar a conversação. Ou seja, são tipo de pessoas que a gente precisa ter tato. A gente precisa ter cuidado
na hora de estar cuidando dessa pessoa, porque ela está precisando muito de cuidado, mas ela mesma, ela fica arredia, ela está incrédula em relação a outra coisa. E a gente precisa não, e uma coisa muito importante, irmãos, é não desistir dessa pessoa. Porque a tendência nossa é o quê? A gente quer aqueles que estão nos aceitando, né? Os que nos rejeitam, não aguento mais não, tem paciência mais não. Nós atendemos o que Jesus não fazia era isso, ele não rejeitava as pessoas. A gente precisa ter esse cuidado. O cuidado pastoral exige que sejam ouvidos ambos e que seja construída uma ponte entre as Escrituras e o aconselhando. Tanto as Escrituras precisa ser aplicada, quanto também eu preciso prestar muita atenção em quem eu estou aconselhando, porque eu só usar a palavra, mas não prestar atenção nessa pessoa, talvez seja ineficaz o meu trabalho, o meu cuidado. Porque às vezes vai ter hora, irmãos, que eu não vou usar a palavra de Deus, eu só vou ouvir essa pessoa. E de repente ela não quer orientação naquela hora. Agora, vai ter um dado momento em que ela vai sentir a necessidade do meu aconselhamento, e aí nessa hora eu entro com a palavra. Mas eu vou entrar com a palavra como? Com cuidado. Numa maneira de levá-la a uma situação de arrependimento, se for o caso, numa condição dela reconhecer qual é a situação dela e não de condenação. Porque o problema nosso é esse às vezes, né? Que a gente traz uma palavra que acaba condenando mais do que salvando essa pessoa. O objetivo de toda a conversação pastoral é o perdão dos pecados, ou seja, a nossa conversa precisa direcionar para uma situação de quê? De arrependimento, de perdão, de mudança, de restauração. Essa é a tendência, esse é o papel do pastor na vida da ovelha. Sempre ele vai fazer o quê? Pegar o cajado e arrebentar com ela e matar ela? Não, o cajado vai, a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado não é para matar. O cajado vai trazer vai trazer à luz a necessidade daquela ovelha. E ao trazer à luz, ela vai reconhecer a necessidade dela. E reconhecendo a necessidade dela, ela é arrebanhada de novo para o meio do rebanho. Quantas pessoas estão para ir embora, né? Pastor, eu quero falar uma coisa com a senhora. Tá. Pastor, eu quero ir embora. Foi embora? Como? Eu quero ir embora da igreja. Eu falei, por quê? Aí você começa a ver que os motivos são fúteis. Ah, pastora, eu não consigo mais prestar atenção em nada. Ah, as pessoas assim, as pessoas me olham de lado. Ah, às vezes a gente nunca tem atenção de ninguém. Aí você vê que essa pessoa está querendo o quê? Atenção. E quem vai dar atenção para ela? Foi escolhido. Entendeu? Aí a gente vai ter que ter o quê? Querida, pois a partir de hoje você não está mais sozinha. Vou pegar no teu pé, posso? E ela tá louca para isso. Mas é louca para isso. Porque o que ela mais quer é chamar a atenção de alguém para alguém chamar a atenção dela. Porque chamando a atenção dela, ela está sendo o quê? Observada. Aí eu ligo, pego o telefone, aí passa uns 2 dias, fulana, quem é? Eu falei, a pastora Denise. Pastora? Mas você não veio culto ontem, lembra que a gente conversou que ia ficar no teu pé? Ai, pastora, me desculpa, mas pode deixar que quinta-feira eu vou sem falta. Aí você vê que aquela pessoa está querendo o quê? É atenção. Ela não tem um motivo lógico para dizer que vai embora. Tem umas que até tem motivos delas, que você vê que são motivos. Ah, pastor, eu moro longe, eu vou sair porque aqui, às vezes, eu não tenho mais dinheiro de passar. Aí é uma outra situação. Mas tem outras situações que você precisa contornar e abraçar de novo essa pessoa. E quando vê essa pessoa, a tendência é sempre chegar perto. E uma coisa que o pastor precisa, e às vezes para mim é muito difícil, e eu tento resolver isso, porque é muita gente que eu atendo.
né? Muita gente, a igreja é grande. É uma coisa que é muito fundamental para o líder. É coisa boba, mas é muito fundamental. Saber o nome das pessoas. Um líder que consegue gravar o nome das pessoas, ele ganha todo mundo. Ser chamado pelo nome é uma honra, gente. Imagina o pastor Marcos chamando você pelo nome. Vai dizer, meu Deus. Ou então um outro pastor, outra pastora. Entendeu? Quando chama, quantas vezes? Eu acho que eu já contei aqui o negócio da cura de uma obreira. Falei? Nós fomos fazer, eu era líder dos diáconos e obreiros. E aí nós fomos fazer um passeio num sítio. E chegando lá no sítio, o que aconteceu? A gente foi arrumar a mesa para poder fazer um café da manhã. E ao arrumar essa mesa, nós começamos a arrumar as frutas na mesa e tinha uma obreira me ajudando. O nome dela era Rosemary. E aí, tô arrumando a mesa com ela, tô arrumando. Daqui a pouco eu falei, Rosemary, por favor, querida, pega isso assim pra mim, pega ali, arrumamos. Quando chegou no final não, a Rosemary é outra, esse é a Vanderleia. Quando chegou no final do passeio nosso, ela foi falar comigo, porque eu era diaconisa. Diaconisa, eu fui curada nesse encontro nosso aqui. Eu falei, mesmo? Eu falei, por quê? Ela foi curada pela senhora. Eu falei, eu nem escutei nada aqui. Ela falou, sabe por quê? Eu sempre questionava a Deus, que eu achava que Deus não me amava. E eu só ia saber que Deus me amava o dia que me chamassem pelo nome todo. Porque sempre me chamam pela metade do meu nome. Sempre me chamam de Wanda. E meu nome é Vanderleia. E aí, quando a gente estava arrumando a mesa, a senhora toda hora falava, Vanderleia, Vanderleia, Vanderleia. E aquilo ali me trouxe cura, e Deus me mostrou através da senhora o quanto Ele me amava. Aquela mulher virou outra obreira aqui. Ela já saiu daqui, mas ela se tornou uma obreira assim, com alegria, gente. Vocês nem imaginam. Por causa, ela se sentia importante. E eu era a diaconisa líder dela, e a líder dela, chamando ela Vanderleia, para ela. E aí dali Deus me falou, presta atenção nessa lição. Procure gravar o nome das pessoas. E aí quando eu vou fazer gabinete, eu sempre pergunto, qual é o seu nome? Aí depois, seu nome é para poder o quê? Gravar. Então isso é muito importante, gente. A gente precisa gravar o nome das pessoas. Mas vamos lá em frente. Sempre tem algumas coisas no meio do caminho que eu vou falar. Exatamente por isso, um dos elementos do pastoreio é o encorajamento para que as pessoas confessem seus pecados. A confissão é facilitada pelo pregador como dádiva divina prometida na palavra de Deus. Ou seja, a pregação, ela leva a intenção de quê? De haver sempre o quê? Arrependimento. Então, tanto o pastor, o pregador, quem estiver na frente, a intenção total é levar o povo ao quê? A se arrepender dos seus pecados e trazer cura para a vida deles. O centro do ministério pastoral é a vida em Cristo. A vida em Cristo ocupa um lugar central em todas as ocupações do trabalho pastoral. É necessário enxergar os diferentes papéis daqueles que ocupam o pastoreio e os outros membros da igreja. A noção da vocação é crucial para a compreensão de como ajudar as pessoas a viverem focalizadas em Cristo. A vida do ministro é centrada em Cristo, orientada unicamente para o encaminhamento de todas as pessoas da igreja para a vivência de existências cristocêntricas. Então, quando a nossa vida, ela tem que ser o quê? Você está rindo aí? Quero rir também. Quero rir também. Ficou vermelho, ficou vermelho. Ficou vermelho, vergonha. Vergonha, ela tem como outra pessoa. Bom, próxima vez eu vou querer saber qual é a piada para rir também. O centro do ministério pastoral é a vida em Cristo. Então, na verdade, o líder, o pastor, tem que ter uma vida o quê? Focada em quem? Em Cristo. Tem que ter uma vida espiritual ou uma vida carnal?
Espiritual. Tem que ter uma vida onde o domínio próprio tome conta dele. E o que é domínio próprio, irmãos? O que é domínio próprio? Deixa eu falar uma palavra para você, o que é domínio próprio. Falou aqui, pastor. Falou aqui. Fala, minha filha. Tá com vergonha? Fala, menina. Falei autocontrole. Autocontrole. Autocontrole, isso aí. E além disso... Oi? Mansidão chega a ser controle também. E ser manso também não é ser bobo. É porque o domínio próprio é um conjunto de tudo. É um conjunto, é. E o domínio próprio, na verdade, eu posso resumir como você tendo a chave da tua alma. Decidindo quem entra e quem sai. Meu Deus. Domínio próprio é ter a chave da alma. Decidindo você mesmo quem entra e quem sai. Se você consegue isso, você tem domínio próprio. Você não se magoa facilmente. Se magoar, tira fora na hora. E não deixa entrar o que não deve entrar. E faz sair o que precisa sair. Isso é domínio próprio. Amém? Pode anotar. Domínio próprio é você ter a chave da alma, decidindo quem entra e quem sai. É difícil, irmão. Muito. É mesmo. É difícil. Porque tem gente que entra sem a gente permitir. E a gente precisa ter esse controle de não deixar entrar o que não deve entrar. E mandar sair o que precisa sair. E para isso você precisa ter uma vida piedosa. Uma vida cristã mesmo. Uma vida em Cristo. Porque Cristo tinha o domínio próprio. Isso daí tem discernimento, né? Porque, por exemplo, como é o domínio próprio? Alguém te ofende, você vai decidir se você vai se aborrecer com aquilo ou não. Agora, quando você não tem domínio próprio, você pá, manda logo. Aí você já viu, caramba, em vez de controlar, você se descontrola. Isso é falta de domínio. E domínio próprio traz maturidade para a vida da gente. E essa prova, muitas das vezes, a gente passa até dentro de casa. E a gente, assim, quando não adquire domínio próprio, o Senhor vai deixar a gente sendo provado. Até entender que precisa se calar na hora certa, falar na hora certa, se irritar na hora certa. Eu fui assistir o filme dos Vingadores 2 e eu vi uma coisa interessante. Tem várias mensagens ali subliminares, né? A primeira delas é que alguém tinha que conquistar uma espada que estava lá, e aí o inimigo pegou a espada e falou assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso. Foi isso? E aí o Hulk, quando ele se transformava em Hulk, aí a moça virava para ele e falava assim: Hulk, o sol já vai se pôr. Aí quando ele se o sol já vai se pôr. O que ele queria dizer? Quando ele se irava, ele se transformava. Estava na hora dele voltar a ser o normal antes que o sol se pusesse. Porque a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a sua igreja. Meu Deus. É a mensagem do início ao fim, se você for assistir. Eu quero até assistir a segunda vez para pegar as outras mensagens que de repente fugiram de mim. Mas tem várias mensagens. Essa primeira eu vi, mas o sol. Toda vez que ele... Oi. O domínio próprio, na realidade, é o domínio próprio de Jesus, do homem, não é isso? Porque o homem, ele não tem. Ele não tem, ele é algo que você precisa adquirir. Não é isso? Porque na verdade, é uma das manifestações do fruto do Espírito, né? Mas nem sempre é através de Jesus, sabia? Tem pessoas que Quem consegue isso. Porque na verdade, Porque na verdade, o fruto do Espírito tem que ser completo. Ele tem que ter tudo. Mas tem pessoas que têm uma das manifestações e nem portanto é por Cristo. Porque já é um temperamento dela que ela consegue dominar. Mas isso é perigoso, porque aconteceu, se não me engano, em Caxias. Passou até no 93.3. Era casado, os dois viviam na igreja, tinha uma filhinha, né? E num determinado momento a esposa repudiou o marido, quis separação. Ele muito calmo, sempre mostrando aquele padrão, né? Que a gente acha que o padrão do tranquilinho é aquela pessoa que está sempre em paz.
ele justamente matou a esposa, a filha e se matou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse domínio próprio. Tem um existe um domínio próprio. Na verdade, é um domínio próprio, só que ele não é direcionado pelo Espírito Santo. Direcionado pelo Espírito Santo, ele vai ser dominado o tempo todo. Não é isso Fingiu que tinha domínio próprio. Mas no caso Só dele não era domínio. Era mansidão. Não, e nem mansidão. Era passividade. Passividade. Isso não. Foi vendo as coisas acontecerem. Foi deixando o controle. o manso ele decide a hora de se levantar. Porque tem pessoas, irmãos, que elas são... Como é que você diz? Tem muitos psicopatas. Psicopatas. Você perceber, ele parece ter um domínio, um controle, até na hora de agir na psicopatia dele. Então, agora, quando é algo gerado pelo Espírito Santo, alguém que vive em Cristo, e outra coisa, ele tem um domínio próprio, mas ele tem o seu momento, mesmo ele tendo um domínio próprio, ele tem o seu momento, de repente, de se irar, mas controlar logo em seguida a sua ira. Ele não tem que ser aquele assim, não, eu não me iro em momento nenhum. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia até manda se irar. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira vai trazer um controle do emocional, porque se você retém em você um controle, sem extravasar a ira que está lá dentro, porque para você dominar, tem que dominar alguma coisa. Para dominar, tem que dominar alguma coisa. Entendeu? Para dominar, tem que dominar alguma coisa. E domina a sua ira. Você, por exemplo, ele irou, mas de repente você vai lá e voltou. Então, tudo bem. Porque tem situações que fogem do nosso controle. Porque tem situações que a gente vai precisar expor isso. Porque senão a gente não vai explodir, a gente vai implodir. Mas até a demonstração da É diferente, vida Entendeu? É diferente. Viu, Deus? Porque Jesus não se irou, Foi derrubar tudo lá. Jesus se irou. justamente. Por isso que eu matei o sonho, para não fazer físico. Jesus se irou, gente. Ele fez o que tinha que fazer ali, porque ele se revoltou com aquilo ali. Não foi? Foi o momento dele. Agora ele não ficou constantemente fazendo aquilo e não permaneceu. Só fez aquele momento e acabou. Ele expôs a sua ira. Demonstrou os erros. Demonstrou os erros e aí voltou no mundo dele. Entendeu? O problema é você transformar a ira e daqui a pouco vai desencadeando várias situações em cima da ira. Esse é o problema. Pois é, mas aí, pastora, existe esse problema de pessoas que estão dentro do Evangelho, não conhecem a palavra, e na hora de uma situação muito complicada, ela sai do estado normal dela e ela parte para uma ação violenta. Aí quando ela pratica essa atitude violenta, ela se sente culpada por ter agido daquela forma. Mas aí já não tem um domínio sobre a situação. O que acontece? Ela acaba desistindo do Evangelho porque ela acha que não está liberta. Mas acontece que essa situação a gente precisa aprender a lidar com ela. A gente precisa saber que a gente errou. E a gente precisa voltar a reconhecer aquele erro e voltar a andar de novo para evitar que de novo aconteça. Mas aí não é erro. Porque o erro da gente, mano, ele nos ajuda lá na frente. O caminho que eu passei hoje, que eu passei ontem, hoje de repente eu não faço mais. Às vezes são males necessários na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente só aprende caindo. Eu costumo dizer, não é regra, tá? Não é regra, tá bem gravado aí, não é regra. Eu costumo dizer que existe a necessidade de muita gente da igreja fazer como o filho pródigo fez. Para verdadeiramente reconhecer o Deus que ele serve. E Deus vai permitir. Tem muita gente que precisa dar um passeiozinho lá fora e reconhecer aonde tem a casa do pão mesmo, onde rejeitou, onde abriu mão, onde não deu valor, e só vai dar valor se estiver lá fora. E volta moído. E volta moído. Aí volta melhor do que aquele que está aqui ainda. Porque volta dando lição. Olha, cara, eu estive lá fora. Eu sei o que eu passei.
passei. Eu não valorizava quando estava aqui. Eu não dava atenção à palavra. Mas lá quando eu cheguei, o diabo me fez de tapete. E agora eu reconheço o valor que Deus tem para mim. Vai testemunhar. Amém. Pastor. Amém. Tem muita gente que precisa, quando alguém fala assim, ah, fulano se desviou, fulano foi embora. Irmãos, eu fico assim, Senhor, eu vejo às vezes o potencial daquela pessoa, eu vejo o quanto Deus amava aquela pessoa, eu falo, fica tranquilo. Só foi dar uma voltinha, né? Só foi dar uma voltinha. O apóstolo Paulo teve um que ele falou assim, olha, eu vou entregar para Satanás. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Entregou para Satanás. Mas na segunda carta você vê Paulo falando, olha, perdoa, restaura. Por quê? O tempo não diz o tempo que é de uma carta para outra. Mas com certeza aquele rapaz já estava passando algumas situações que caiu em si o erro que ele tinha. E aí o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele já vem falando várias situações de perdão. Porque tem hora que o Senhor vai entregar mesmo na mão de Satanás. Meu Deus. Pedro, o Senhor falou, Satanás me pediu para te cirandar. Eu intercedi por você. E quando você se converter, avisa os teus irmãos. É o próprio Saulo. Não é isso? Glória a Deus, é o próprio Saulo, né? Saulo. No início da minha caminhada. Mas Pedro, deixa eu dizer só. Mas Saulo, assim, ele estava vivendo uma vida de fariseu. Era diferente. Pedro estava andando com Jesus. Saulo não estava. Saulo estava ainda vivendo uma vida farisaica. Achei assim, e uma excelência no farisaísmo. Ele era irrepreensível como fariseu, imagina só. Ele conhecia tudo e cumpria tudo. Ele estava perseguindo o cristão por ignorância. Porque na verdade estava achando que estava fazendo a vontade de Deus. Agora Pedro não, Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava andando com Jesus, mas o caráterzinho dele ainda estava, né, não sendo, assim, não entendendo o que Jesus queria. Então a gente precisa, às vezes, eu creio muito, irmãos, que o Senhor, quando tem um plano, Deus orquestra toda uma situação. Ele não perde o controle mesmo. Ele não perde o controle. Você tem experiência. Então a gente precisa entender isso. Que vai ter situações que vão ter que dar um passeiozinho lá fora para saber. Aliás, a gente só vai. Nós somos seres humanos que só damos valor quando perdemos. Né? Então quando eu avaliar, porque o filho pródigo fez o quê? Nem a bolota do porco ele pode comer, porque na verdade a palavra diz que não deixava ele comer a bolota. Nem a comida do porco ele pode comer. Olha o nível que ele chegou. Cuidava de porco, que era uma vergonha para os judeus. Não podia comer a comida do porco. Ele era menor do que o porco ainda. E aí a gente precisa ver que é assim que o diabo faz. E só nesse estágio de fundo de poço que ele fala, levantar-me-ei, que já sabia que estava no chão. E ele ter como meu pai. E direi, pequei contra ti, pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado de meu filho. E o pai estava lá, o quê? Esperando ele, graças a Deus. Porque sabia que era necessário aquele passeio lá fora. Agora tem situação também que a gente tem que dar um baixo, né? Tem situações que não claro. Nós temos a palavra como espelho. Se a gente não usa como espelho, se a gente faz como o Tiago falou, usa o espelho, mas sai, esquece da imagem que viu, acabou. Né? Então vamos lá, vamos andar. Centro do ministério, já falei. Responsabilidade dos presbíteros. O que é o presbítero na verdade? Deixa eu acelerar isso aqui. O que é o presbítero na verdade? O presbítero é alguém visto naquela época como o mais velho, mais antigo, o mais sábio, o mais assim, o mais maduro, para poder direcionar. Na verdade não deixa de ser o quê? Um pastor. Só que é um pastor com idade. E nessa idade ele tem experiências a contar. Esse é o presbítero. Que nós não temos na igreja neopentecostais, os presbíteros, mas nas outras denominações a gente tem. E geralmente, às vezes, não é visto assim. Hoje a denominação, a consagração de presbítero é vista de uma outra maneira.
né? É como se fosse uma escala. E na verdade, né? E o presbítero, na verdade, ele era um ancião. Era um ancião que de verdade podia supervisionar por causa do quê? Da sua maturidade, experiência. As cães dele, o que é cães? Cães não é cão, né? Não é plural de cão, não. As cães dele, os cabelos brancos dele, mostravam de verdade experiência. Infelizmente, hoje, cabelo branco não é experiência. A maioria das vezes. Nem sempre cabelo branco hoje, infelizmente. Não, salva os cabelos, não estou falando de você não, estou falando numa regra geral, a gente sabe disso. Que os cabelos brancos só adquirem com uma vida justa. Hoje não. É a palavra de Deus que diz, ué. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. Mudaram muito. Muitas das vezes a pessoa muito antiga, Gente com ainda 20 tá anos, muito 20 anos de crua em idade aí, muitas cabelo coisas, branco. precisando 20 aprender. Né? Porque idade, quantidade de dias de vida, irmãos, não mostra maturidade nenhuma. Se passar pela vida sem querer aprender as experiências que passou, vai só passar de ano. Mas não vai chegar lá na frente como uma criança. A gente vê isso. Eu vejo homens aí, pessoas que realmente a idade dele, eu falei, meu Deus do céu, tem jovem de 30 anos que tem mais sabedoria do que ele. Porque infelizmente a evolução aí é uma evolução que às vezes é retrógrada, às vezes está trazendo um problema. Mas na palavra, o certo é que os cabelos brancos deveriam ser respeitados por causa do nível de experiência que traziam. E assim, nós como servos de Deus, tenho certeza que vamos respeitar isso. Os cabelos brancos que você tem, conta também a experiência de vida que você tem, principalmente com Deus. Isso que precisa contar. E aí fora não, aí fora... Então é a responsabilidade dos presbíteros, como eu falei aqui, a natureza do ofício do presbítero na perspectiva do apóstolo Paulo, a importância que o apóstolo confere ao presbítero pode ser imediatamente constatada no fato de que todas as igrejas por ele fundadas, sob sua orientação, promoviam a eleição desses oficiais. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, na verdade não deixava no céu o quê? Pastores. Né? Porque na verdade, se você for ver aqui, até na apostila diz que o número de vezes chamados de pastores são bem poucos. Fala sempre de bispos e presbíteros. Por quê? Porque antigamente tinha muito isso, né? E pastores, na verdade, todos são pastores. Agora, na escala de experiência, vinha o quê? O ancião, o presbítero, o bispo. Definição de termos. Primeiramente, é necessário definirmos 3 termos que são utilizados, eu estou falando aqui, né? Os episcopos, literalmente significa supervisor, por cima de olhar, vigiar. Referindo-se ao líder da igreja, que não deixa de ser também um pastor. Em todas essas 5 ocorrências que estavam aqui no texto, refere-se à natureza da tarefa. Abre a sua Bíblia, nesses textos aí, por favor. 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7, Filipenses 1:1, Atos 20:28, 1 Pedro 2:25. Em todas essas 5 ocorrências, refere-se à natureza da tarefa daqueles anciãos, presbíteros, ou seja, a tarefa de supervisionar o rebanho. Por que ele podia supervisionar? Por que ele podia supervisionar? Porque ele tinha experiência. Porque existe pastor também novinho, não existe? Então o pastor mais antigo, mais experiente, é um presbítero que pode supervisionar os outros demais pastores, o rebanho, a igreja do Senhor. Porque é necessário essa supervisão. Nós não podemos viver sem supervisão. Aliás, o ser humano não pode viver sem ninguém acima dele. Aquele que vive que não dou satisfação da minha vida para ninguém, pode ter certeza que vai fracassar na vida. Porque você precisa dar conta da sua vida a alguém. Já viu alguém falar assim?
Minha vida quem manda sou eu. Ninguém manda na minha vida. Eu não dou satisfação na minha vida pra ninguém. E às vezes tem ovelhas assim, né? Não sei se eu nem sei se é ovelha, mas amém. Aí diz isso, eu não dou satisfação na minha vida pra ninguém. E se você não dá satisfação na sua vida, você não é ovelha. É bode. Porque a ovelha precisa do pastor. A ovelha não enxerga mais de 3 metros à frente dela. Se ela ficar sem pastor, ela vai se arrebentar. Ela não tem uma visão ampla das coisas. Quem ajuda na visão dela? Pastor. Uma ovelha não vive sem pastor. Às vezes tem que pegar pelo cajado, né? Tem, cajado e trazer para dentro. Por que ela se perde? Não é que ela quer não. É porque ela não tem visão. Ela se envolveu no meio das ovelhas ali e de repente ela não seguiu o mesmo caminho. Ou perdeu um pouquinho a voz do pastor. E como é que se perde a voz do pastor? Quando a gente não ouve pastor nenhum. Aí a tendência é fazer o quê? Sair do aprisco, sair do rebanho. A gente precisa estar sempre ouvindo a voz do pastor. É duro? É difícil? Pastor Marcos, então quando arrebenta, mas é necessário. Nós precisamos disso. Nós precisamos dar conta da nossa vida a alguém. Porque se nós não dermos conta da nossa vida a alguém, irmão, ninguém nunca vai dar conta da vida deles a nós. Não tenta ser um líder que não se submete, não, que você nunca vai ter uma liderança real e completa. Porque quem não se submete nunca se submeterão a ele. Lei da semeadura. A questão do Billy Graham, né, que ele paga uma pessoa para poder esculachar todo dia, né? Entendeu? Pra botar no dedo dele. Você não é ninguém, tô te lembrando que você, isso aí é Deus que faz na tua vida, você é só mais um. Acho que o pai alguém faz isso, irmão. Todo dia de manhã A gente se acha, né? todo dia de manhã antes de começar, a pessoa que... É verdade, eu preciso. Eu preciso. Deixa eu ver se o pastor Marcos coloca a gente no lugar dele. Que bom que ele coloca a gente no lugar da gente, porque ninguém se sente o máximo aqui não, porque a gente sabe que se a gente está fazendo alguma coisa, se a gente está dando fruto em alguma coisa, é porque tem uma raiz sendo regada aí, e essa árvore aí está dependendo da raiz, dependendo do alimento que vem para dar raiz para nós. E é isso que é importante para a vida da gente. Abriu aí tua Bíblia? Quem abriu 1 Timóteo 3,2, lê para mim. Convém, pois, que Cristo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Ah, fala devagarzinho, irmão. Convém, pois, que o Cristo seja irrepreensível. Peraí. Irrepreensível. O irrepreensível não é que não erre. É aquele que sabe dar marcha ré quando erra. Isso é ser irrepreensível. Como que é? Irrepreensível é aquele que sabe dar marcha ré quando erra. Voltar atrás. E reconhecer. Volta atrás. Porque não tem ninguém que não faça nada errado. Mas o importante é reconhecer que fez e voltar aonde é. Isso é ser irrepreensível. E quem é que não é? Agora, Davi era irrepreensível? Era. Errou? Mas reconheceu? Voltou atrás? É isso aí. Agora, uma coisa importante. Não volta a cair no mesmo erro. A Bíblia mostra o nome inteiro de Davi, mas não mostra mais nenhum. Porque senão não é arrependimento, é remorso. Né? Porque se arrependimento é mudança de caminho, se eu voltei para o mesmo caminho, eu não me arrependi. Eu tive remorso. O que arrependimento é? Mudança de caminho. Mudança de destino. Eu ia para cá, aí o Senhor falou, tá errado. Aí eu me arrependi. Aí o que eu faço? Caminho totalmente contrário. Tem alguma coisa a ver eu passar por ali de novo? Se eu passei é porque eu não mudei de caminho nunca. Eu não me arrependi. Vamos lá. Bíblia irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
Já viu o que é ser presbítero? Já viu o que é, né? Já viu o que é, né? Acabou não. Continua, tem mais aí. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Isso aí. Completo. Mas existe? Hã? Existe mesmo. Pode ser construído. Entendeu? A pessoa pode não ser, mas se ela almejar ser, ela vai seguir um caminho até chegar a tudo isso aí. É igual a santidade. É igual a santidade. Entendeu? É um processo na vida da pessoa. Então ela precisa, primeiro ela precisa reconhecer que ela não tem essas coisas e que ela quer ter. Começa o caminho e começa por aí. Porque se ela achar que tem e não tem, já é um problema. Se ela achar que ela é, não quer. Mesma ideia, né? Mesma ideia. Então, ela precisa de verdade estar sempre se reavaliando. O problema, irmãos, é que a gente esquece de se reavaliar. Se toda hora a gente voltar e reavaliar cada um de nós, vai ser tudo bem. Sabia? Tito 1,7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como um dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. O que é dispenseiro, hein? Qual remador? A Primeira fila da fileira de baixo. Parabéns, irmã. Não tem nome, não reconhecido, não recebe honra. Trabalho secreto, ninguém vê, mas Deus está vendo. Isso é dispenseiro? É aquele que rema na fileira de baixo de uma embarcação. Já viu aqueles embarcadores, aquelas embarcações enormes, que tinha aqueles que remavam lá embaixo? Quem é que via eles remando? Mas a embarcação só andava por causa de quem? Se eles parassem, já era. Gente, vamos andar mais pra frente para falar outros versículos, não, que está quase a mesma coisa. Aí você vai ver aqui, ele dizendo aqui, que há pastores, você vai ver somente o Senhor falando, quando ele elege, né, os ministérios, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Porque na verdade, como eu falei, presbítero, bispo, ancião também é um pastor. Tá, vou pular isso aqui, porque presbítero tem aqui quantas vezes ele foi, você lê em casa e vê quantas vezes, que não vai fazer você repetir o ano, ou passar de ano, quantas vezes tem a palavra presbítero na Bíblia. Tá? A responsabilidade dos pastores, a função destes bispos era de oferecer liderança e assim cuidar para que as coisas pudessem transcorrer bem dentro da igreja. Verifiquemos agora como esses presbíteros ou bispos devem liderar esta igreja. Em Atos 20, 28, Lucas registra a orientação que Paulo dá aos presbíteros sobre a maneira em que eles devem exercer esta liderança. Diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo diz que é dever do presbítero fazer o quê? Pastorear. Então está confirmado mais aí, a igreja de Deus. Podemos ver que esta é também a ênfase de Pedro em sua primeira carta, ao falar da responsabilidade do presbítero de pastorear o rebanho de Deus. Pedro usa o verbo pastorear. Aos presbíteros que estão entre vós, admoestou que sou também presbítero, com eles, a testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Como é que deve se pastorear, hein? Não por força, voluntariamente, sem ganância. Quando eu falei na primeira aula aqui, qual que eu falei? Que pastorado não é cabide de emprego.
não é para você ganhar, é para você dar. O ganho é uma consequência, que a Bíblia diz, o obreiro é digno do seu salário. Mas tem uma coisa que ele diz muito séria lá em Isaías, o boi que debulha é o mesmo que tem direito a comer. Então precisa primeiro o quê? Debulhar, trabalhar para depois comer. E a gente vai ver um exemplo legal do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele não quis ser pesado aos irmãos, e para isso ele fazia o quê? Ele trabalhava fazendo o quê? Tendas. E aí ele vai dizer uma coisa séria, lá em Tessalonicense: aquele que não trabalha, não coma. E a gente vê um montão de irmão aí visitando na hora do almoço, porque ele trabalha na obra, e aí ele escolhe a casa dos irmãos para fazer visita, para fazer oração, chega na hora do café da manhã, chega na hora do almoço, chega na hora do lanche, chega na hora do jantar. Paulo condena veementemente esse tipo de pessoa. Isso já teve uma melhorada, né? Melhorou, porque já caiu a ficha, né? Caiu a ficha do rebanho, o rebanho acordou para isso. Mas existia muito isso, muito. No passado existia muito. Irmã vinha para orar pela irmã, irmã. Às vezes o marido não estava em casa, chegava com uma irmã lá para orar. Que negócio é esse? Meu Deus! Todo mundo de jejum aqui. Pula, vamos mudar. Vamos mudar. São vários, eu estou na página 25. São vários os deveres dos ministros. No entanto, em geral, os restringe a 2, dos quais todos os outros estão incluídos. Quais são esses deveres, irmãos? O ensino evangélico de Cristo e a legítima administração dos sacramentos. É dever dos ministros reunir a Assembleia Sagrada e nela expor a palavra. A gente vê que é isso, né? O que acontece aqui. E aplicar toda a doutrina razão ao uso da igreja, de modo que for ensinado ser útil aos ouvintes e edifique os fiéis. É dever dos ministros ensinar os ignorantes e exortar, e estimular os indecisos ou ainda os que caminham lentamente contra os multiformes tentações de Satanás, corrigir os que pecam, reconduzir o caminho dos transviados, levantar os caídos, convencer os contradizentes, expulsar do rebanho do Senhor os lobos, repreender prudente e severamente os crimes e os criminosos, não serem coniventes nem se calarem perante o crime. É essa situação que eu falei aqui, lembra? Do rapaz que o crime dele já tinha acontecido há 10 anos já. E ele veio falar comigo, foi onde eu falei para ele que ele precisava o quê? Se entregar. Aí vamos supor, se alguém soubesse que ele confidenciou para mim, vamos supor que a polícia chegasse lá na igreja e me perguntasse se eu sabia alguma coisa dele. O que vocês acham que eu ia fazer? Não sabia. Sabe o que eu ia dizer que sabia? Porque o primeiro conselho que eu dei para ele foi qual? Se entregar. E quando depois, posteriormente, chegou a mim a notícia que precisava saber se eu sabia, eu já estava sem culpa diante dele. Eu falei, você se entrega. Mas ainda bem que ele se entregou, deu tudo certo. Mas eu precisava de verdade falar para ele, você precisa se entregar. Se você não se entregar, meu irmão, você está na igreja à toa. Ainda falei isso para ele. Você está na igreja à toa. Você não está desfrutando do mundo e nem da igreja. Porque se você morrer hoje, tu vai para o inferno. Fui claro com ele. Eu não vou usar essa palavra, você vai para o inferno, não, mas com ele era assim. Porque era um crime. Ele tirou a vida de alguém que na Bíblia é condenatório isso também. É condenatório na lei do homem. Você acha que Deus ia ficar impune com isso? Não, a punição dele seria o quê? A vida dele. Indo para onde? Para o inferno. Acho que foi isso que fez ele se entregar. Ele tinha uma esposa, tinha uma filhinha recém-nascida. E eu falei, mas irmão, você precisa entregar. Mas irmã, eu falei, você precisa se entregar. Se você não se entregar aqui, o inferno vai te entregar. Aí ele resolveu o problema.
Então vamos lá. Mas além de tudo isso, é seu dever administrar os sacramentos, recomendar o uso deles e, pela sã doutrina, preparar todos para recebê-los, conservar também os fiéis numa santa unidade, impedir os cismas, aquela situação de situações dentro da igreja, que traz divisão, enfim, catequizar os ignorantes, recomendar à igreja as necessidades dos pobres, visitar, instruir e conservar no caminho da vida os enfermos e os afligidos por várias tentações. Além disso, vou falar tudo. Além disso, devem cuidar das orações públicas ou das súplicas em ocasiões de necessidade, juntamente com o jejum, isto é, procurar uma santa abstinência e cuidar o mais diligentemente possível de tudo que diz respeito à tranquilidade, à paz e à salvação das igrejas. Eu quero dizer aqui... Não. É palavra da própria apostila mesmo. Então a gente vai ver que há necessidades aqui que a gente precisa estar em contato com elas. A gente vê aqui a situação do jejum, por exemplo. Essa semana eu estava pensando e eu decidi fazer um voto com Deus. Irmãos, a gente precisa se conscientizar de que a vida nossa de jejum é uma necessidade. A gente precisa pelo menos tirar um dia da semana para dedicar o nosso corpo a essa abstinência. A gente vai ver que a ciência nos ensina a fazer uma limpeza no corpo, uma limpeza intestinal, né, visceral, ingerindo muitas das vezes somente líquido, né? Você, por exemplo, tira um dia da semana para ingerir só líquido, você pode ter certeza que você vai fazer uma limpeza nas suas vísceras. Você vai evitar câncer no futuro, porque você vai estar fazendo uma geral. E aí, se fisicamente falando, cientificamente falando, é bom essa abstinência nossa de comida. E eu quero dizer para você que o jejum, quando fala, nesse sentido que eu quero falar aqui, tem jejuns que a gente faz na igreja, que aí o seu pastor até libera outras situações, mas nesse caso aqui, é matar a vontade da carne mesmo. Que você pode, presta atenção uma coisa, você pode não ligar para almoçar. Você pode ligar para dizer, não vou fazer jejum porque eu não ligo para almoçar. Mas no dia que você faz jejum, você tem vontade de almoçar. Você pode ter certeza que você tem vontade de almoçar. Mas caramba, que fome! Até a fome de manhã, tá? Muda. Você sai todo dia sem tomar café. Mas um dia que você faz propósito, vou ficar desde o café da manhã até as 6 da tarde, naquele dia o café faz uma falta terrível para você. Por quê? Porque isso é altamente espiritual, gente. Quando a gente deixa de tomar por tomar, é carnal, é nosso físico. Mas quando você lida com a arma espiritual, que é o jejum, você tem uma guerra no reino espiritual. E que a gente dá dor de cabeça, dá tonteira. Mas você vai ver que, presta atenção, no final do dia, quando termina o jejum, você entrega, você não é a mesma pessoa. Não é. Mesmo você não tendo evidências claras, você vai perceber algumas atitudes suas, que elas estarão assim, te surpreendendo. Até ao longo do dia, no final que você começa a... Isso, ao longo do dia você fala, meu Deus, e você não consegue ter, durante o jejum, você não consegue ter as reações que você teria se eu estivesse comendo. Isso é domínio. E um domínio próprio começa aí. O que é difícil dominar, irmãos? Presta atenção. No nosso ventre. Por isso que a Bíblia diz lá que haveria homens amantes de si mesmo. E que parece que ia, na verdade, sobressair mais o ventre. Por que a glutonaria é pecado? Por quê? Por que o glutão é pecado?
Porque se existe a glutonaria que é pecado, em contrapartida, quem não come, por conta de estar se santificando, irmão, a sua vida espiritual não vai ser mais a mesma. Se você não consegue ler a Bíblia, tu vai conseguir ler. Olha a dieta espiritual. Se você não consegue, porque tem coisas que você vai ler a Bíblia, irmãos. Caramba, tem dia que é difícil para mim também. A tua mente vai se abrir. Não vai haver impedimentos para você. Sabe por quê? Você vai ser totalmente dominado por quem? Pelo Espírito. Porque a tua carne está vulnerável. Quando a carne fica vulnerável, o Espírito cresce dentro da gente. Pastor, os judeus, quando vão fazer um negócio, eles vão em jejum, porque melhora a... Aí tem pessoas que confundem, sabia? Teve uma irmã que falou pra mim assim, ela estava em jejum em Daniel, aquele de 21 dias, ela ficou quase um ano. Aí ela falou assim pra mim, pô, eu tô ganhando uns quilinhos, parei de fazer jejum em Daniel, acho que eu tenho que voltar pro jejum em Daniel, aquele que é só salada, aquele de 21 dias. Aí eu falei assim, pô irmão, ela tá fazendo jejum pra emagrecer, ficar bonita ou pra... É, porque jejum não vai vir pra emagrecer não. Mas pastor, nem falando a pessoa que trabalha assim o dia todo, porque assim, a gente entende do jejum uma dedicação pra Deus. Tipo assim, pra estar lendo, pra estar... A gente sempre, por exemplo, o dia de domingo, por exemplo. Tem muita tribulação no trabalho. Domingo você está na igreja de manhã. Jesus. À tarde você está em casa. À noite você está na igreja. Pô, pelo menos é o normal, né? Pelo menos é o normal. Pelo menos é o meu normal. E aí, esse domingo pode ser totalmente dedicado ao Senhor. Já que você trabalha a semana toda e tem dificuldade, aí em vez de dormir à tarde, você vai sacrificar também um pouquinho. Você vai ler a palavra. Você vai tirar para orar. Irmãos, é um dia só. Porque assim, mas é válido. Pastora, mas assim, a questão do trabalho, assim, eu mesmo passei por uma situação assim, que eu não podia fazer o jejum, no caso de alimento, tal, por causa do trabalho, mas eu determinei um período, não me lembro bem, mas de 10 dias. Aí eu não entrei em Facebook, não assisti jornal, nem televisão, filme, nada. E assim, durante o período do trabalho, né, eu tinha que me alimentar, tá bom. Mas assim, no final desses 10 dias, e assim, foi difícil porque eu saía de manhã, depois que Deus me mostrou isso, eu saía de manhã, eu assistia aquele Cidade Alerta, e aí parei com isso tudo, fiquei 10 dias aqui direto. E nesse horário você fazia o quê? De manhã era no meu preparo para o trabalho. Aí eu assistia quando estava saindo, tomava um café e tal, vou ver como é que está o trânsito. Que eu pegava muita pista, né? Então, beleza. No final desses 10 dias, Deus mostrou, tipo assim, foi nítido. Você está vendo, meu filho? Olha a diferença do teu comportamento. Porque você não tem se alimentado. Porque assim, a gente sai de manhã e assiste um jornal daquele, é só o pai matou, a mãe fez. Aí Deus me mostrou visivelmente assim. Então assim, a comida eu não tirei para o trabalho. Mas na questão de informação... Não, mas eu queria entender. A síndrome do pânico, gente. A síndrome do pânico e as depressões, elas estão entrando pelos olhos. Porque tem gente que hoje não quer nem sair na rua. Por quê? Só vive assistindo esses noticiários e já não tem nem mais fé para achar que Deus curte e Deus guarda. Assim, a minha dúvida é se é válido esse jejum, a gente ficar sem comida no trabalho, mas não ter o tempo de... Não, aí você precisa conciliar um pouquinho o tempo de oração. No banheiro, você vai no banheiro, faz uma oração. Mas então, mas não, assim, o tempo todo, porque a gente resolve problema, a gente vê funcionário... Mas você vai no banheiro? Vai. Então, mas você vai no banheiro. Ah, tá. Fez uma oração, você está em comunhão com Deus. Está fazendo as duas coisas juntas. Entendeu? Não é ficar fazer o jejum e não ter palavra, não ter oração, não. É ter simultaneamente essas coisas na medida do possível. Entendeu? Porque Deus também tem. Não, porque às vezes a gente parece estar fazendo alguma coisa assim que não é muito válida. Não. Antigamente, porque assim, a questão do jejum para muitos parecia religiosidade. Muitos, né? Tem até que igreja aí que não aceita nem fazer mais jejum. Mas acontece que é bíblico. É bíblico. Você vê situações na Bíblia que se tinham que se resolver, a primeira coisa que se levantava era o quê? Era o jejum. Sabe por quê? Para a mente ficar tranquila na hora de ter que receber uma direção. Tem certo tipo de alimentos que a gente come, irmãos, que eles trazem distúrbios para nós.
Você come uma comida engordurada, sua mente não trabalha da mesma maneira como trabalha uma comida light. Faz uma avaliação, o peso logo vem. Quando uma feijoada, vê se consegue raciocinar alguma coisa depois. Tá só. Então, é altamente, para alguém que quer exercer uma função ministerial, ter uma vida regrada com isso é muito importante. E depois se acostuma a fazer, irmãos, vai sentir falta quando não fizer. Vai virar hábito na vida dele, e aquilo ali vai ser, daqui a pouco, em vez de um dia, não vou fazer de 2 juntos, já está pouco. Já. Quando você vê, você ainda não está sendo movido, estou falando, você não vai ser movido por nada carnal, porque você está levando a um estágio espiritual que você domina a situação. Você pode ficar sem fazer algumas coisas que, quando você não se policiou, não se dominou e não se disciplinou no jejum, você não fazia. Você fazia. E agora, com o jejum, você vai ver, como o irmão falou, as atitudes vão mudar. Pastor, inclusive, até motivo de uso, mas foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu levantava na madrugada para comer. Ela pegou. Aí foi quando eu comecei a fazer o jejum, antes de entregar o jejum ao Senhor, para mim não ter que levantar na madrugada para comer. Você sabe que eu fiquei curado? Mas é isso mesmo, é uma tentação, na verdade, né? É uma tentação. Não deixa de ser uma tentação, gente. Gente que levanta de madrugada para comer precisa se dominar. É uma tentação. Aí não levanta para orar, mas levanta para comer. É isso. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Queridos, eu tinha que falar sobre presbíteros, sobre pastor, está tudo aqui. Quero só ler a consideração final. O ministério pastoral precisa ser empregado e compreendido dentro destas perspectivas alistadas acima. O púlpito é o lugar adequado para se usar as escrituras no aconselhamento, mas o contato pessoal com as ovelhas lhe indicará o caminho por onde começar. Aos futuros pastores deste lugar, deixo um lembrete: zelem pela vossa alma, sejam vigilantes para com ela, pois o primeiro ataque a de vir será sobre você. Por isso você deve ter uma vida piedosa, regada pela oração. Não há nada mais importante na vida da igreja do que seu pastor ser um homem piedoso que compreenda seus dilemas e saiba aconselhar com as escrituras. No pastorado, no aconselhamento, não existe achismos. Não é lugar de achismo, é lugar de palavra. Eu acho que você tem que fazer assim, não. A palavra de Deus diz, né? E de achólogo a gente está cheio aí. Aos conselhos e líderes da igreja, devo alertá-los que seus presbíteros docentes, pastores, são homens que precisam ser pastoreados. Muitos problemas acontecem na vida do pastor por falta de um pastoreamento da alma deles. E a responsabilidade disso encontra-se nos conselhos, colégio de presbíteros locais. E nos presbitérios, colégio de presbíteros regionais, pastores estão desanimados porque lhes faltam conselheiros capazes e eficazes. Todo pastor precisa também ser pastoreado, porque todos nós precisamos de uma supervisão. Amém? Amém. Então, queridos. Quanto pastor não tem? Oi? Conselheiro, pastor. Jesus! Ele tem que procurar. Tem que ter uma pessoa. Ah, mas Jesus é. Não, queridos. Não. Ou assim todo mundo vai ter. Eu também tenho Jesus. Não preciso do meu pastor, não. Não preciso da minha pastora. Não, todos nós precisamos. Porque aquele que não é pastoreado, ele não pode pastorear. Entendeu? Irmãos, a nossa aula termina aqui. Foi bom estar com vocês. Amém. Mas eu volto. Amém.